Citação de abertura do capítulo. Sim, Heschek fez bom uso da cultura de seu inimigo para desenvolver o império final. Outros elementos da cultura imperial, porém, contrastavam totalmente com Quelênio e sua sociedade. A vida dos Ska foi modelada segundo os povos escravos dos Kanzi. Os mordomos terrissanos lembravam a classe de serviçais de Urtã, que Heschek conquistou relativamente tarde em seu primeiro século de vida. A religião imperial, com seus obrigadores, de fato parece ter surgido do sistema mercantil burocrático dos Halant, um povo que se concentrava muito em pesos, medidas e permissões. O fato de o senhor soberano basear sua igreja em uma instituição financeira mostra, na minha opinião, que ele se preocupava menos com a verdadeira fé de seus seguidores e mais com a estabilidade, lealdade e medidas quantificáveis de devoção. Capítulo 27. Vinha atravessou o ar escuro da noite. A bruma girava ao redor dela. Uma tempestade rodopiante e fervilhante de branco sobre preto, lançando-se junto ao corpo dela, como se tentasse abocanhá-la, sem nunca, no entanto, se aproximar mais que alguns poucos centímetros, como se empurrada para trás por alguma corrente de ar. Vin se lembrou de um tempo quando a bruma roçava sua pele em vez de ser repelida. A mudança foi gradual, levou meses até que ela a percebesse. Ela não usava capa de bruma. Parecia estranho saltar pelas brumas sem uma das roupas, mas, na verdade, era mais silencioso dessa forma. No passado, a capa de bruma fora útil para fazer guardas ou ladrões afastarem-se quando ela passava. No entanto, como a era das brumas amigáveis, essa também havia passado. Então, em vez disso, vestia apenas camisa e calça preta, ambas bem justas ao corpo para manter o som do tecido em movimento o menor possível. Como sempre, não se adornava com nenhum metal, fora as moedas na bolsa e um frasco extra de metais no cinto. Ela retirou uma moeda, o peso familiar envolvido em uma camada de tecido. Jogou-o para baixo. Um empurrão contra o metal lançou a moeda nas pedras lá embaixo. Mas o tecido abafou o ruído do tilintar. Vin usou o empurrão para diminuir a velocidade da queda, fazendo-a pairar levemente no ar. Ela aterrissou com cuidado em uma saliência de rocha. Em seguida, puxou a moeda de volta para a mão. Esgueirou-se pela plataforma rochosa, as cinzas macias sob seus dedos dos pés. A uma curta distância, um pequeno grupo de guardas estava sentado na escuridão, sussurrando baixo, observando o acampamento militar de Elend. Naquele momento, pouco mais que um vapor de fogueira nas brumas. Os guardas falavam do frio da primavera, comentando que parecia mais gelado naquele ano que nos anteriores. Embora Vin estivesse descalça, mal notava aquilo. Um dom do peltre. Ela queimou bronze e não ouviu pulsações. Nenhum dos homens estava queimando metais. Um dos motivos pelos quais Sete fora até Lutadel era porque não havia conseguido criar alomânticos o suficiente para se proteger de assassinos nascidos das brumas. Sem dúvida, Lord Yomen havia tido problemas semelhantes para recrutar alomânticos. Provavelmente não teria enviado os que tinha para observar o acampamento inimigo no frio. Vin passou furtiva pelo posto de vigilância. Não precisava de alomancia para se manter em silêncio. Ela e o irmão, Ren, tinham vez ou outra arrombado e invadido casas nos velhos tempos. Vin tivera uma vida inteira de treinamento que Elend nunca teria ou entenderia.
Ele poderia praticar com Peltry como quisesse, e realmente estava melhorando, mas nunca conseguiria replicar os instintos aguçados por uma infância esgueirando-se para sobreviver. Assim que passou pelo posto de vigilância, saltou nas brumas novamente, usando as moedas amortecidas como âncoras. Manteve considerável distância das fogueiras na frente da cidade, circundando a parte de trás de Phaedrix. A maioria das patrulhas estaria na frente da cidade, pois os fundos eram protegidos por paredões íngremes de altas formações rochosas. Claro, aquilo não era nenhum inconveniente para Vin, e ela logo se viu despencando várias centenas de metros pelo ar ao lado de um rochedo antes de aterrissar em um beco bem ao fundo da cidade. Ela subiu nos telhados e fez uma rápida verificação dos arredores, pulando de rua em rua com amplos saltos alomânticos. Ficou impressionada com o tamanho de Phaedrix. Elend havia chamado a cidade de Provinciana, e Vin imaginou uma cidadezinha pouco maior que um vilarejo. Depois de terem chegado, ela começou a imaginar uma cidade protegida e modesta, mas parecia com um forte. Phaedrix não era nada disso. Ela devia ter percebido que Elend, que fora criado na metrópole agigantada de Luthadel, teria um conceito deturpado do que constituiria uma grande cidade. Phaedrix era bem grande. Vin contou vários guetos ska, um punhado de mansões nobres e até 2 fortalezas ao estilo de Luthadel. As grandiosas estruturas de pedra ostentavam a típica construção com vitrais e muralhas altas escoradas. Sem dúvida, eram os lares dos nobres mais importantes da cidade. Ela aterrissou em um telhado próximo a uma das fortalezas. A maioria dos edifícios da cidade tinha apenas um andar ou 2. Uma baita mudança das construções altas de Luthadel. Eram um pouco mais espaçadas e tendiam a ser planas e achatadas, em vez de altas e pontudas. Aquilo apenas fazia a imensa fortaleza parecer ainda maior em comparação. O edifício era retangular, como uma fileira de 3 torres pontudas, erguendo-se de cada extremidade. Pedras de cantaria brancas ornamentadas corriam por todo o perímetro do topo. E as muralhas, claro, exibiam belos vitrais iluminados por dentro. Vin se agachou em um telhado baixo, olhando para a beleza colorida das brumas rodopiantes. Por um momento, ela voltou 3 anos no tempo, quando participava de bailes em fortalezas como aquela em Luthadel, parte do plano de Kelsier para derrubar o Império Final. Ela fora uma menina insegura e nervosa na época, com medo de que o mundo recém-descoberto de um bando confiável e festas belíssimas logo desmoronasse ao seu redor. E de certa forma desmoronou, pois aquele mundo havia acabado. Ela havia ajudado a destruí-lo. Mesmo assim, durante aqueles meses ela foi feliz. Talvez mais feliz que em qualquer outra época da vida. Amava Elend e era grata pela vida ter avançado ao ponto em que ela podia chamá-lo de marido. Mas houvera uma inocência deliciosa naqueles primeiros dias com o bando. Danças passadas com Elend lendo à mesa, fingindo ignorá-la. Noites aprendendo os segredos da alomancia. Fins de tarde sentada em uma mesa na oficina de Trevo, gargalhando com o bando. Haviam enfrentado o desafio de planejar algo colossal como a queda de um império, sem sentir o fardo da liderança ou o peso da responsabilidade pelo futuro. De alguma forma, ela se tornara uma mulher feita entre a queda dos reis e o colapso dos mundos. Houve um tempo em que ficara aterrorizada com a mudança. Então ficara apavorada com a perda de Elend. Agora, seus temores eram mais nebulosos.
preocupações do que viria depois que ela tivesse partido, preocupações do que aconteceria ao povo do império se ela falhasse em descobrir os segredos que buscava. Vim parou de contemplar a fortaleza grande com jeito de castelo, empurrando-se noite adentro a partir de uma estrutura de chaminé. Participar daqueles bailes em Lutadel havia mudado Vin drasticamente, deixando um efeito residual do qual ela nunca conseguiu se livrar. Algo dentro dela reagia instantaneamente a danças e festas. Por muito tempo, lutara para entender como aquela parte de si mesma se encaixava no restante da vida. Ainda não tinha certeza se sabia a resposta. Seria Valette Renault, a garota que fingira ser nos bailes, realmente uma parte de Vin ou apenas uma invenção criada para servir ao esquema de Kelsier? Vin ricocheteou pela cidade, tomando notas apressadas das fortificações e da localização das tropas. Han e Demo provavelmente encontrariam uma maneira de infiltrar espiões militares de verdade na cidade, mas queriam ouvir as informações preliminares de Vin. Ela também tomou notas das condições de vida. Elend esperava que a cidade estivesse em dificuldades, um fator que seu cerco exacerbaria, deixando o Lorde Homem mais propenso a ceder. Ela não encontrou nenhum sinal óbvio de fome ou ruína em massa, embora fosse difícil perceber grande coisa à noite. Ainda assim, as cinzas nas ruas da cidade eram varridas e um número notável de casas nobres parecia ocupado. Ela esperaria que a população nobre fosse a primeira a fugir com a notícia de um exército se aproximando. Endurecendo o rosto pensativa, Vin concluiu sua volta na cidade, aterrissando em uma praça específica sugerida por Sete. As mansões ali eram separadas umas das outras por grandes terrenos e árvores cultivadas. Ela caminhou pela rua, contando-as. Na quarta mansão, ela saltou acima do portão e subiu o outeiro até a casa. Não sabia bem o que esperava encontrar. No fim das contas, Sete estava fora da cidade havia 2 anos. Ainda assim, ele indicara que esse informante seria o mais propenso a ajudar. Como de fato constava nas instruções, a sacada dos fundos da mansão estava iluminada. Desconfiada, Vin esperou na escuridão, a bruma fria e inamistosa ainda oferecendo cobertura. Ela não confiava em Sete. Temia que ele ainda lhe alimentasse um rancor pelo ataque à sua fortaleza em Lutadel 1 ano antes. Com cuidado, Vin soltou uma moeda e se lançou no ar. A figura solitária sentada na sacada se encaixava na descrição dada por Sete. Aquela mesma descrição dava a esse informante o apelido de Slow Swift. O velho parecia estar lendo à luz de um lampião. Vin franziu a testa, mas, conforme instruído, aterrissou no parapeito da sacada, agachando-se ao lado da escada que teria permitido que um visitante mais comum se aproximasse. O velho não ergueu os olhos do livro. Ele fumava um cachimbo em silêncio, um grosso cobertor de lã sobre os joelhos. Vin não sabia se ele havia percebido sua presença ou não. Ela pigarreou. Sim, o velho disse com calma. Atendo você num instante. Ela inclinou a cabeça, olhando para o estranho com sobrancelhas cheias e cabelos grisalhos como neve. Vestia um terno de nobre com um cachecol e um sobretudo que trazia um colarinho de pele grande demais. Parecia não estar nem um pouco preocupado que uma nascida das brumas estivesse agachada em seu parapeito. Passado um tempo, o velho fechou o livro e se voltou para ela. Gosta de histórias, minha jovem?
Que tipo de histórias? Das melhores, claro, Slow Swift disse, dando tapinhas no livro. Daquelas com monstros e mitos, contos longos, alguns os chamam histórias contadas pelos Ska ao redor da fogueira, sussurrando sobre espectros das brumas, duendes e brolins. Essas coisas. Não tenho tempo para histórias, Vin respondeu. Parece que cada vez menos pessoas têm ultimamente. Um toldo afastava as cinzas, mas ele parecia despreocupado com as brumas. Eu me pergunto o que há de tão atraente no mundo real que faz com que tenham todo esse fetiche por ele. Não vem sendo um lugar muito bom. Vin fez uma rápida verificação com bronze, mas o homem não queimava nada. Quem seria de fato? Disseram que o senhor poderia me dar informações, falou com cuidado. Isso eu posso fazer, com certeza, o homem disse. Em seguida, sorriu, olhando para ela. Tenho uma abundância de informações, embora desconfie que você possa achar a maioria delas inútil. Eu ouço uma história, se esse for o preço. O homem deu uma risadinha. Não há jeito mais certeiro de matar uma história do que transformá-la em um preço, minha jovem. Qual é seu nome e quem a enviou? Vin Ventry, ela disse. Seth me deu seu nome. Ah, aquele cretino ainda está vivo? Sim. Bem, suponho que possa conversar com você enviado por um velho amigo de escrita. Desça do parapeito, você está me dando vertigens. Vin desceu desconfiada. Amigo de escrita? Seth é um dos poetas mais refinados que conheço, menina. Slow Swift disse, apontando para uma cadeira. Trocávamos nossas obras, o que durou uma boa década antes de a política roubá-lo. Ele não gosta de histórias também. Para ele, tudo precisa ser áspero e real, até mesmo a própria poesia. Parece uma atitude com a qual você concordaria. Vin deu de ombros, sentando-se na cadeira indicada. Suponho que sim. Acho irônico, de uma maneira que vocês nunca entenderão, o velho disse sorrindo. Agora, o que deseja de mim? Preciso saber sobre Homem, o rei obrigador. É um bom homem. Vin franziu o senho. Ah, Slow Swift disse. Você não esperava isso? Todos que são seus inimigos precisam também ser maléficos? Não, Vin disse, pensando nos dias anteriores à queda do Império Final. Acabei me casando com alguém que meus amigos teriam chamado de inimigo. Ah, bem, e homem é um homem ótimo e um rei decente. Diria que um rei bem melhor do que Seth foi. Meu velho amigo pegava pesado em suas tentativas de governar, e isso fazia dele um rei brutal. Ele não tem o toque sutil de que um líder precisa. O que homem fez de tão bom, então? Vin perguntou. Impediu que a cidade ruísse, Slow Swift disse, baforando com seu cachimbo. A fumaça mesclou-se às brumas rodopiantes. Além disso, ele deu tanto à nobreza quanto aos Ska o que eles queriam. Que era? Estabilidade, menina. Por um tempo, o mundo ficou turbulento. Nem os Ska, nem os nobres sabiam seu lugar. A sociedade estava entrando em colapso e as pessoas morrendo de fome. Seth fez pouco para impedir, pois estava lutando o tempo todo para manter o que havia matado para conseguir. Foi quando Yomen entrou em cena. As pessoas viram autoridade nele. Antes do colapso, o Ministério do Senhor Soberano havia tomado o poder, e as pessoas estavam prontas para aceitar um obrigador como líder. Yomen imediatamente assumiu o controle das plantações e trouxe comida ao povo. Em seguida, reativou as fábricas e as minas de Phaedrix e deu à nobreza uma impressão de normalidade.
Vin ficou quieta. No passado, talvez, parecesse incrível para ela que, após 1000 anos de opressão, as pessoas voltassem voluntariamente à escravidão. Mas algo semelhante acontecera em Lutadel. Eles tinham expulsado Elend, que lhes havia concedido grandes liberdades e colocado Penrod no comando. Tudo porque ele lhes prometera devolver o que haviam perdido. E homem é um obrigador, ela disse. Pessoas gostam do que é familiar, menina. Elas são oprimidas. Alguém precisa liderar, disse o velho. E alguém precisa seguir. E como as coisas são. E homem deu às pessoas algo pelo que elas imploravam desde o colapso: identidade. Os Ska podem trabalhar, podem ser espancados, podem ser escravizados, mas sabem o seu lugar. A nobreza pode gastar seu tempo indo a bailes, mas há novamente uma ordem para a vida. Bailes? Vin questionou. O mundo está acabando e homem está dando bailes? Claro, Slow Swift disse, dando uma baforada longa e lenta no cachimbo. E homem governa mantendo o que é familiar. Ele dá às pessoas o que tinham antes. E os bailes eram uma grande parte da vida antes do colapso, mesmo em uma cidade menor como Phaedrix. Ora, há um acontecendo hoje à noite, na fortaleza Orielle. No mesmo dia em que um exército chega para lançar um cerco à cidade? Você acabou de enfatizar que o mundo parece muito próximo de um desastre, o idoso disse, apontando para ela com o cachimbo. Diante disso, um exército não significa muita coisa. Além disso, Iomen entende algo que nem o senhor soberano entendia. Sempre comparece aos bailes dados pelos súditos. Ao fazê-lo, ele os reconforta e tranquiliza. Isso faz de um dia como este, o dia da chegada de um exército, perfeito para um baile. Vin se recostou sem saber o que pensar. De tudo o que ela esperava encontrar na cidade, bailes da corte eram os últimos da lista. Então, qual é a fraqueza de homem? Existe alguma coisa em seu passado que podemos usar? Quais pontos de personalidade o deixam vulnerável? Onde devemos atacar? Slow Swift baforou em silêncio seu cachimbo. Uma brisa soprando bruma e cinzas sob a figura envelhecida. Então, Vin insistiu. O velho soltou um suspiro de bruma e fumaça. Acabei de dizer que gosto do homem, menina. O que me daria na cabeça para lhe dar informações para usar contra ele? O senhor é um informante. É o que o senhor faz. Vende informações. Sou um contador de histórias, Slow Swift corrigiu. E nem toda história é destinada a todo par de ouvidos. Por que eu deveria falar com aqueles que querem atacar minha cidade e derrubar meu senhor? Nós lhe daríamos uma posição poderosa na cidade assim que ela for nossa. Slow Swift bufou baixinho. Se acha que essas coisas me interessam, então Seth obviamente lhe disse muito pouco sobre meu temperamento. Poderíamos pagar bem. Eu vendo informações, menina, não minha alma. O senhor não está colaborando muito, Vin observou. Então me diga, cara menina, ele falou com um leve sorriso. Por que exatamente eu deveria me importar? Vin fechou a cara. Este é, sem dúvida, o informante mais estranho que eu já encontrei, pensou ela. Slow Swift soltou fumaça do cachimbo. Não parecia estar esperando que ela lhe dissesse nada. De fato, parecia acreditar que a conversa havia acabado. Ele é um nobre, Vin pensou. Gosta do jeito como o mundo costumava ser. Era confortável. Até os Ska temem mudanças. Vin se levantou. Vou dizer por que deveria se importar, meu senhor. Porque as cinzas estão caindo e logo vão cobrir sua linda cidadezinha por inteiro. As brumas estão matando. Terremotos sacodem a terra e as montanhas de cinza estão cada vez mais quentes.
A mudança está se assomando. No fim, nem mesmo o homem conseguirá ignorá-la. O Senhor odeia mudanças, eu também, mas as coisas não podem ficar como estão. E isso é bom, pois quando nada muda em sua vida, é como se você já estivesse morto. Ela se virou para partir. Dizem que você vai parar as cinzas, o velho disse baixinho atrás dela. Fará o sol ficar amarelo novamente. Chamam-na de herdeira do sobrevivente, a heroína das eras. Vim parou, virando-se para olhar através das brumas traidoras para o homem com seu cachimbo e o livro fechado. Sim, ela respondeu. Parece um destino e tanto para cumprir, ele disse. É isso ou desistir de tudo, ela falou. Slow Swift ficou em silêncio por um instante. Sente-se, menina, o idoso enfim disse, apontando para a cadeira outra vez. Vim voltou a sentar. Yeoman é um bom homem, mas um líder apenas medíocre. É um burocrata, membro do Cantão dos Recursos, consegue fazer as coisas acontecerem, levar suprimentos aos lugares certos, organizar projetos de construção. Normalmente, isso teria feito dele um líder bom o bastante. No entanto, não quando o mundo está acabando, Vim falou num sussurro. Precisamente. Se o que eu ouvi for verdade, então seu marido é um homem de visão e ação. Se queremos que nossa pequena cidade sobreviva, teremos de fazer parte do que vocês estão oferecendo. O que faremos então? Ela perguntou. Yeoman tem poucas fraquezas. Slow Swift prosseguiu. É um homem calmo e honrado, porém tem uma crença inabalável no Senhor soberano e em sua organização. Mesmo agora? Vim questionou. O Senhor soberano morreu. E daí? Slow Swift perguntou, parecendo achar graça. E seu sobrevivente? Da última vez que soube, ele também estava um tanto morto. Isso não pareceu impedir a revolução, não é? Tem razão. Yeoman é um fiel. Isso pode ser uma fraqueza ou uma força. Fiéis, em geral, estão dispostos a tentar o aparentemente impossível, contando com que a providência garanta seu sucesso. Ele hesitou, olhando para Vim. Esse tipo de comportamento pode ser uma fraqueza se a crença for inadequada. Vim se calou. A crença no Senhor soberano era inadequada. Se ele tivesse sido um deus, ela não teria sido capaz de matá-lo. Em sua cabeça era tudo bem simples. Se homem tem outra fraqueza, é a sua riqueza. Slow Swift continuou. Não consigo ver isso como fraqueza, ela respondeu. Mas ela é, se você não puder explicar de onde veio isso. Ele conseguiu dinheiro de algum lugar, um valor suspeitosamente vasto. Muito mais até mesmo que os cofres do ministério local poderiam oferecer. Ninguém sabe de onde vem. O depósito, Vim pensou interessada. Ele realmente está com o Atio. Você reagiu com interesse demais a essa informação, Slow Swift comentou, dando uma baforada no cachimbo. Devia tentar se entregar menos ao falar com um informante. Vim enrubesceu. De qualquer forma, disse o velho, voltando para o livro. Se isso é tudo, gostaria de voltar à minha leitura. Mande meus cumprimentos a Ashwitter. Vim assentiu, erguendo-se e dirigindo-se à balaustrada. No entanto, Slow Swift pigarreou. Em geral, há uma remuneração por atos como os meus. Vim ergueu uma sobrancelha. Pensei que tinha dito que histórias não deveriam ter preço. Na verdade, Slow Swift observou. Disse que uma história não deveria ser um custo. É muito diferente de uma história em si custar alguma coisa. E embora alguns discordem, acredito que uma história sem preço é considerada sem valor.
Tenho certeza de que é o único motivo, Vin falou, abrindo um leve sorriso enquanto lançava sua bolsa de moedas para ele. Descontando as poucas envoltas em tecido empregadas nos saltos imperiais de ouro. Ainda valem aqui, creio eu. Se valem, o velho disse, guardando-as. Se valem. Vin saltou para dentro da noite, distanciando-se aos pulos, queimando bronze para ver se sentia algum pulso alomântico às suas costas. Sabia que sua natureza a deixava irracionalmente desconfiada de pessoas que pareciam fracas. Estivera convencida por um tempo de que Seth era um nascido das brumas, simplesmente porque ele era paraplégico. Ainda assim, ela verificou Slow Swift. Era um velho hábito que ela não sentia muita necessidade de extinguir. Nenhum pulso veio do velho. Logo, ela continuou, seguindo as instruções de Seth e buscando um segundo informante. Confiava bastante nas palavras de Slow Swift, mas gostaria de confirmá-las. Escolheu um informante na outra ponta do espectro, um mendigo chamado Royd, que, segundo Seth, poderia ser encontrado em uma praça específica tarde da noite. Alguns saltos rápidos levaram-na até o local. Ela aterrissou no topo de um telhado e olhou para baixo, vasculhando a área. As cinzas não haviam sido varridas ali, empilhando-se nas esquinas e deixando a região uma enorme bagunça. Um grupo de mendigos estava encolhido em um beco ao lado da praça, pedintes sem casa ou emprego. Vin havia vivido daquela forma algumas vezes, dormindo em becos, tossindo cinzas, torcendo para que não chovesse. Não demorou muito para que encontrasse uma figura que não estava dormindo como as outras, mas apenas sentada em silêncio sob o leve cair das cinzas. Os ouvidos dela captaram um som suave. O homem cantarolava para si, assim como as instruções indicaram que ele talvez fizesse. Vin hesitou. Não conseguia concluir um motivo, mas algo a incomodava na situação. Havia algo errado. Ela não parou para pensar, simplesmente se virou e saltou para longe. Era uma das grandes diferenças entre Vin e Elend. Ela nem sempre precisava de um motivo. Um pressentimento bastava. Ele sempre queria trazer as coisas à tona e descobrir um porquê. E ela o amava por essa lógica. No entanto, ele teria ficado muito frustrado com sua decisão de se afastar da praça como fazia naquele momento. Talvez nada de mal tivesse acontecido se fosse até a praça. E talvez algo terrível acontecesse. Ela nunca saberia, nem precisava saber. Como incontáveis outras vezes na vida, Vin simplesmente aceitou seus instintos e prosseguiu. Seu caminho a levou até a rua que Seth havia ressaltado nas instruções. Curiosa, Vin não procurou outro informante. Em vez disso, seguiu pela rua, pulando de âncora para âncora em meio às brumas dominantes. Aterrissou em uma rua de pedra a uma curta distância de um prédio com as janelas iluminadas. Maciço e utilitário, o prédio era ainda assim intimidador, mesmo que apenas por conta de seu tamanho. Seth escrevera que o cantão de recursos era o maior dos prédios do Ministério do Aço na cidade. Phaedrix servira como uma espécie de estação intermediária entre Lutadel e as cidades mais importantes do Ocidente. Próxima de vários canais principais e bem fortificada contra bandoleiros, a cidade era o lugar perfeito para um quartel-general regional do Cantão de Recursos. Ainda assim, Phaedrix não fora importante o suficiente para atrair os cantões da ortodoxia ou da Inquisição, tradicionalmente os departamentos mais poderosos do ministério. Aquilo significava que Yomen, como obrigador-chefe no prédio de recursos, fora a principal autoridade religiosa da área. Pelo que Slow Swift havia dito,
Vim supunha que homem era muito parecido com um obrigador de recursos comum, seco e enfadonho, mas terrivelmente eficiente. E assim, como seria óbvio, ele escolhera transformar o antigo prédio do cantão em palácio. Era o que Sete tinha indicado suspeitar, e Vim podia facilmente ver que era verdade. O prédio fervilhava, apesar da hora tardia, e era vigiado por pelotões de soldados. E homem provavelmente escolhera o prédio para lembrar a todos de onde viera originalmente sua autoridade. Infelizmente, também era onde o depósito de suprimentos do Senhor Soberano estaria localizado. Vim suspirou, deixando de lado a contemplação do prédio. Parte dela queria se esgueirar lá para dentro e tentar descobrir um caminho até a caverna subterrânea. Em vez disso, lançou uma moeda e se lançou no ar. Mesmo Kelser não teria tentado invadir o lugar na primeira noite de reconhecimento. Ela havia entrado no depósito de Urtô, mas o local estava abandonado. Precisava se consultar com Elend e estudar a cidade por alguns dias antes de fazer algo tão ousado quanto invadir um palácio fortificado. Usando a luz das estrelas e estanho, Vim leu o nome do terceiro e último informante. Outro nobre, o que não era nada surpreendente, considerando a posição anterior de Sete. Ela começou a se mover na direção indicada. No entanto, enquanto se deslocava, reparou em uma coisa. Estava sendo seguida. Percebeu apenas pistas da outra presença atrás de si, obscurecida pelas brumas rodopiantes. Hesitante, Vim queimou bronze e recebeu em troca uma pulsação muito leve às suas costas. Um pulso alomântico dissimulado. Em geral, quando um alomântico queimava cobre, como aquele atrás dela estava fazendo, tornava-se invisível a percepção do bronze. Ainda assim, por algum motivo que Vim nunca soubera explicar, ela conseguia contornar essa dissimulação. O Senhor Soberano fora capaz de fazer o mesmo em vida, assim como seus inquisidores. Vim continuou a avançar. O alomântico que a seguia, obviamente, acreditava ser invisível aos sentidos de Vim. Ele ou ela se movia com saltos hábeis e rápidos, seguindo-a a uma distância segura. Era bom, sem ser excelente. E, obviamente, era um nascido das brumas, pois apenas um poderia ter queimado cobre e aço ao mesmo tempo. Vim não estava surpresa. Havia presumido que, caso houvesse algum nascido das brumas na cidade, os saltos incessantes atrairiam sua atenção. Apenas para garantir, ela não chegara a queimar cobre, deixando seus pulsos serem livremente percebidos por qualquer um, nascido das brumas ou buscador que estivesse à escuta. Melhor um inimigo às abertas que um escondido nas sombras. Ela aumentou o ritmo, mas não de uma forma que levantasse suspeitas. E a pessoa que a seguia precisou se apressar para acompanhá-la. Vim continuou a avançar em direção à frente da cidade, como se planejasse sair. Quando chegou perto, seus sentidos alomânticos produziram linhas azuis gêmeas apontando para os gigantescos suportes de ferro que prendiam os portões da cidade às rochas na lateral. Os suportes eram fortes, grandes e substanciais de metal, e as linhas que emanavam eram brilhantes e grossas, o que significava que dariam excelentes âncoras. Avivando Peltre para não ser esmagada, Vim empurrou os suportes, lançando-se para trás. Imediatamente, os pulsos alomânticos atrás dela desapareceram. Vim atravessou velozmente as cinzas e a bruma, até mesmo suas roupas coladas, tremulando levemente com o vento. Ela se puxou rapidamente até o telhado e se agachou tensa. O outro alomântico devia ter parado de queimar seus metais. Mas por que faria aquilo? Sabia que ela podia perfurar nuvens de cobre? Caso soubesse,
Por que então a havia seguido de forma tão descuidada? Vim sentir um calafrio. Havia algo mais que emitia pulsos alomânticos à noite. O espírito da Bruma. Ela não o via fazia mais de um ano. De fato, durante seu último encontro com ele, o espírito quase matara Elend, apenas para restabelecê-lo ao torná-lo um nascido das brumas. Ela ainda não sabia como o espírito se encaixava em toda aquela situação. Não era ruína, ela sentira a presença de ruína ao libertá-lo do poço da ascensão, e eram diferentes. Nem sei se foi o espírito hoje à noite, Vim disse a si mesma. Entretanto, seu perseguidor havia desaparecido de forma tão abrupta. Confusa e arrepiada, ela se empurrou para fora da cidade e voltou depressa ao acampamento de Elend.